Instituto Politécnico de Castelo Branco celebrou o seu 35º aniversário, reunindo as forças vivas regionais e a academia que compõe as 6 escolas daquele instituto. Jorge Sampaio foi a figura de proa das comemorações, cuja agenda motivou o adiamento da efeméride de 28 de outubro para o dia 4 de novembro. O antigo Presidente da República pediu para evitar o despovoamento dos territórios do interior de Portugal. O Estado vai desertando dos territórios despovoados, afirmou. É evidente que muitas coisas se modificaram para melhor, mas os fatores essenciais do desenvolvimento não existem de uma forma durável, de uma forma que a gente perceba que vão aguentar-se, digamos assim. E por isso é que não é irrelevante, quando há muito poucos pontos de apoio, digamos assim, que consigam vertebrar a existência de um Estado com as políticas públicas que ele deve e pode assegurar, chamar empresários, porque também há poucos e poucos disponíveis, porque não têm condições de crédito para poder avançar. Tudo isto tem que ter uma motivação, ser ouvida politicamente mais do que tem sido. E só dessa maneira é que, com muito esforço e muita, digamos, eu quase diria, fazer voltar as pessoas. E para isso é preciso haver investimento, haver emprego. Eu espero que o quadro comunitário de apoio 2020 não seja mais uma oportunidade perdida e que consiga fixar duravelmente empresas, atividades, profissões, quadros, etc. Dentro de um contexto, obviamente, de moderação de gastos e de eficácia, porque nós não podemos perder oportunidades, não podemos gastar mais do que aquilo que temos. Mas esta esperança renova-se sempre, mas eu percebo que o interior tenha muitas coisas contra, e uma daquelas que para mim é mais óbvia é que faz chover pouco nos sítios onde se deveria fazer ouvir mais. E é isso que é preciso que instituições como esta, que são muito importantes, como ontem em Porto Alegre, a mesma coisa nas escolas superiores de educação, a mobilização dos interessados na mudança tem que ser uma coisa constante. Isto tem a ver com nós todos e, portanto, não podemos ter o país partido em dois, não é? O que é terrível no futuro. Isto poderá vir a ser uma área despovoada por completo daqui a 30 ou 40 anos e isto é que é preciso evitar. Eu, durante o tempo em que desempenhei funções públicas e políticas, sempre fiz ouvir a voz por onde andei. Nunca fui um homem calado e sempre reivindiquei aquilo que era necessário para as terras que eu servi, quer na Idanha, quer em Castelo Branco. E prezo-me de termos praticamente ganho todas as apostas daquilo que nós reivindicamos. Apenas na parte final não conseguimos a barragem do Alvito, nem a cadeia, porque eram projetos ganhos, mas com a mudança de governo eles caíram. Portanto, sempre ouvimos a título da crise e da austeridade, esses dois projetos caíram. Sempre tivemos voz e essa voz sempre foi ouvida e por isso foi possível fazermos um conjunto determinado de projetos que deram visibilidade a esta região. Eu ainda não estou calado e continuo a ter voz e cada vez mais terei voz para reivindicar aquilo que é necessário. E uma das vozes que agora eu pretendo ter por aí fora, ter presente, é dizer, nós temos hoje terras e terras abandonadas. É preciso tratar delas, é preciso termos uma estratégia como é que vamos ocupar o nosso território que tem milhares de hectares por cultivar e que é preciso lhe dar uso. E isso é preciso reivindicar de quem de direito, que haja um plano estratégico e que haja dinheiro para ocupar o território novamente. Essa terá uma das vozes que nós temos que nos fazer ouvir para que esta região não definhe e antes, pelo contrário, tenha cada vez mais pujança e cada vez mais protagonismo para poder nos desenvolver. Foi um dos autarcas que conseguiu levar uma escola para fora da cidade de Castelo Branco. Foi uma grande vitória, a grande aposta para desenvolver também a Raia. Em primeiro lugar, é felicitar o Politécnico por ter homenageado todos aqueles que contribuíram ao longo dos 35 anos para que o Politécnico fosse a grande instituição que é hoje. Desde governador civil, presidente das câmaras, funcionários, todo um conjunto de pessoas e personalidades que deram o seu contributo para que esse grande projeto que é o Politécnico fosse uma realidade. Eu vivi desde o início do Politécnico, ainda conheci o professor José Geraldo Freire, o padre José Geraldo Freire, como presidente do Politécnico, logo desde o início, aqui, que o Politécnico instalou-se ali na rua João de Deus,
quando ele nasceu. Portanto, sou das poucas pessoas da vida pública que conhece a nascença da vida do Politécnico. Depois, como Presidente da Câmara da Idanha, tive uma forte intervenção junto do Politécnico, criamos uma escola na Idanha, também com grande colaboração entre a Câmara da Idanha e o Presidente do Politécnico na altura, que era o professor Pinto de Andrade. Depois, em Castelo Branco, como Presidente da Câmara, tivemos um papel relevante. A Câmara Municipal teve um papel relevante na implementação do Politécnico, com a construção de novas escolas, quer com o professor Walter Lemos, com a professora Ana Maria e com o Carlos Baia. Portanto, eu sou daquelas pessoas que, ao longo do meu tempo de autarca, teve uma grande colaboração com os Politécnicos e fui dos que lutei para que esta causa seja hoje o que é hoje. Então é evidente que quem esteve no desempenho de cargos e o fez com gosto, com prazer e com a consciência de que fez o seu melhor, e quando, enfim, isso acontece, é natural que nós gostemos que seja reconhecido o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa colaboração. Mas isso não significa que seja o essencial. Mas é natural. Somos todos seres humanos que, como acontece em todas as circunstâncias da nossa vida, gostemos que uma palavra de apreço, como gostamos ainda mais de ser nós próprios a dar aquela palavra de apreço a quem reconhecemos trabalho, competência, noutra função qualquer. E, portanto, e mais a mais sendo numa escola superior como é esta, do Instituto Politécnico de Castelo Branco, e tendo em vista que se reconhece aqui ao menos, ou pelo menos, digo eu, a colaboração, o interesse, o contributo dentro do exercício das suas funções, para mim torna-se mais agradável. Porque se há instituições que eu prezo muito e que acho que são fundamentais em todas as circunstâncias, são aquelas que fornecem o saber, a ciência e tudo aquilo que tem a ver com o desenvolvimento de um povo. De forma que também, e disse há pouco, que foi demorado, teve uma vantagem, é que com esta demora toda havia pessoas muito agradáveis, com quem convivi durante muitos anos e que vi aqui encontrar, algumas das quais há longos anos que não via. O caso, por exemplo, do Dr. César Ribeiro Franca, só para dar um exemplo, que há uns anos que não via, e é sempre muito agradável ver pessoas com quem se trabalhou e que ficaram na nossa memória como amigos e companheiros de trabalho enfim, do empenho coletivo nas coisas públicas. Estamos com o Dr. Daniel Proença de Carvalho, é o Presidente do Conselho Geral desta instituição, que hoje completa 35 anos. Já é a maturidade. É, mas como temos todos muita ambição, achamos que ainda estamos na juventude. Queremos com certeza fazer bastante mais. Embora eu reconheça que estes 35 anos foram verdadeiramente extraordinários, pude testemunhar isto justamente quando venho hoje com mais frequência a Castelo Branco e ao Instituto, e realmente esta obra hoje é uma obra de enorme importância para a região, para o país, no aspecto científico, no aspecto da educação, em tudo aquilo que tem sido feito no progresso para a cultura também da região. Acho que de facto é uma instituição que está de parabéns. O senhor não resiste a perguntar-lhe, é também uma forma de vencer a interioridade. Aliás, foi dito aqui, até pelo Presidente Jorge Sampaio. Claro que sim, eu penso que esta região seria muito diferente se não houvesse ensino superior aqui, nomeadamente no caso concreto, o Instituto Politécnico. Penso que deu um enorme contributo para a valorização da região, das suas empresas, com a ligação e também porque aqui se fixam alunos que vêm não só da região, mas de outras partes do país e até dos países de expressão portuguesa. Portanto, com certeza que deu também um grande contributo para vencer essa interioridade. É claro que o Estado não pode, como diz, e muito bem, abandonar as regiões que estão em maior risco de se desertificarem. E haver serviços públicos como as escolas, os hospitais, os tribunais, nestas zonas justamente é uma forma de o Estado afirmar e lutar contra essa interioridade. Eu penso que esse é um papel do Estado também, sem dúvida, porque há regiões que, pela sua situação geográfica, estão mais perto dos mercados, mais perto
e beneficiam de maior desenvolvimento económico por isso, mas justamente o Estado deve compensar essa assimetria, procurando ele próprio investir através desses meios de políticas públicas nas zonas mais desfavorecidas. Reunir toda a gente que contribuiu para esta grande caminhada desde a criação até aos 35 anos foi de facto um motivo de grande satisfação para todos nós que lideramos a instituição neste momento. O contributo que todos têm dado é justamente reconhecido também nesta cerimónia, porque uma instituição com estas características, com esta dimensão, com esta importância para a região, é o fruto do trabalho de muita gente, algumas pessoas com um trabalho que habitualmente é invisível, mas que todas elas são fundamentais para conseguirmos atingir os objetivos a que nos propusemos e que felizmente temos conseguido. Portanto, é mais do que justo este reconhecimento que fazemos em dia de aniversário a todas as pessoas que contribuíram. Aliás, foi uma homenagem justíssima, já ouvi várias pessoas terem-se lembrado daqueles que serviram a região e que de alguma forma colaboraram com o Politécnico, nomeadamente os governadores civis e até os antigos presidentes de Câmara, onde o Politécnico, digamos, tem influência. Sim, a criação de uma instituição de ensino superior presumo que naquela altura não tenha sido uma tarefa fácil. Portanto, foi necessário a sinergia de várias personalidades que desempenhavam funções políticas e administrativas para desbloquear a criação da instituição. E, portanto, num número redondo, como se costuma dizer, 35 anos, achámos que faria todo o sentido homenagear os governadores civis e os presidentes de Câmara e aqueles que faleceram, os familiares, fizeram-nos o grande favor de estar presentes, porque uma instituição que tem identidade é obrigatoriamente uma instituição com memória, e o Politécnico de Castelo Branco felizmente tem essa memória e, portanto, achamos que deveríamos também enaltecer o trabalho que foi feito e homenagear os responsáveis políticos que ao longo dos muitos anos contribuíram para aquilo que a instituição é hoje também.